Olá, tudo bem com você? Então você está aí para assistir a mais uma aula da série Português na Prática. Isso, você está no Estação Educação. E a aula de hoje vai falar sobre o quê? Disciplina, claro, língua portuguesa, a diferença de para mim e para eu. Eu sou a professora Gisele Manhães, estou aqui para te explicar. Mas é uma confusão, não é? Será que você está falando certo? Será que não existe? Claro que existe. As duas formas existem na língua portuguesa, tudo bem? Mas quando que eu vou falar e de que maneira? Qual é a forma correta dentro daquele contexto? Vamos lá? Será que a aula de hoje é para eu aprender ou para mim aprender? É para mim escrever o conteúdo ou para eu escrever o conteúdo? Veja bem, antes de verbo no infinitivo, escrever, dançar, falar, estudar, para eu. Por quê? Porque o pronome eu é sujeito de verbo no infinitivo, vai funcionar como sujeito. Então, para eu comer, para eu dançar, para eu escrever. Anotou? Mas esse livro é para mim. Ponto final. Esse livro é para quem? Para quem? Para mim. Então, para mim funciona como um objeto indireto, um complemento com preposição para. Ele trouxe a blusa para mim. Ponto. Trouxe a blusa para quem? Para mim. Então, esse para mim que geralmente vem no final de frase, tá? Então, esse para mim é um complemento do verbo. Então, é um objeto indireto sempre preposicionado, que neste caso a preposição é o para. Vamos agora para os slides. Eu trouxe exemplos, eu trouxe explicação para você anotar. Então, vamos para novos exemplos. Então, como já havia falado, para mim, para eu, são formas corretas, mas depende do contexto. Vamos ver? Nossa relação está muito pesada. Para mim. É isso mesmo? Claro! E geralmente, final de frase. Nossa relação está muito pesada para mim, certo? Então, pesada para quem? Para mim. Esse para mim completa o sentido aqui mesmo na frase. Está muito pesada para quem? E preposicionado. Eles compraram um presente para mim. Eles compraram o quê? Um presente. Para quem? Para mim. Então, completa é um objeto indireto, completando aqui o sentido do verbo. Tudo em casa sobra para eu fazer. Veja bem, esse eu, pronome eu agora, ele é sujeito do verbo fazer. Então, para eu vai ser usado antes de verbo no infinitivo, fazer. Quem é que vai fazer? Eu. Este eu é sujeito, verbo fazer. Para eu responder a prova, devo estudar mais. Para eu responder, eu tenho um verbo no infinitivo. Então, não pode ser para mim responder. Não. Quem é que vai responder? Eu. Então, esse eu, sujeito, verbo no infinitivo. Então, antes de verbo no infinitivo, nunca para mim, sim para eu, certo? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Esse slide eu preparei para você fixar o conteúdo. Para mim, quando exerce a função de objeto indireto. Viu lá no exemplo, quando eu li? Então, é objeto indireto na oração, sendo sempre precedido por uma preposição. Qual é a preposição? Para. Isso é para mim, aquilo foi para mim. Então, preposição para. E para eu, como já falei no exemplo, exerce a função de sujeito da oração, sendo sempre acompanhado, vem antes de um verbo no infinitivo. Então, não vai esquecer
Coloquei também os exemplos, você não pode se esquecer. Anota aí. E aí, gostou da aula? Anotou as dicas? Então tá ótimo. Ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa, português na prática. E você está no Estação Educação. Então, até a próxima aula.